Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, evangelista Wellington Ramos, mais uma vez com o compromisso com o Evangelho, levando instruções que edificam e nos dá entendimento. Eu tinha falado para vocês, meus irmãos, nos muitos vídeos de instruções apologética cristã que eu levei, de vários assuntos, que eu ia trazer também um vídeo de instrução apologética cristã sobre os ensinos errados das igrejas evangélicas, de muitas igrejas evangélicas. Não generalizando, mas muitas igrejas evangélicas que levam para as pessoas ensinos errôneos, ensinos contrários ao ensino do verdadeiro evangelho. Então agora estou aqui com esse vídeo trazendo para você essa instrução. Quero ler um texto da palavra de Deus, no qual nós temos como base, usando a palavra para levar nossas instruções, Gálatas capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, os crentes da igreja de Gálatas. Capítulo 1, versículo 6, ele diz: Maravilho-me de que tão depressa passasse daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. No versículo 7 ele diz assim: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Versículo 8 ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O apóstolo Paulo está dando uma orientação muito séria aqui aos irmãos. Ele fala com autoridade imensa, ele diz: olha, pode vir um anjo do céu, esse anjo pode ser verdadeiro mesmo, pode ser do céu. Mas se ele vier trazendo outro evangelho do qual eu tenho vos anunciado, se não for esse, vier trazendo outro, não aceite. É anátema, é maldito, vai trazer dores e sofrimento a vocês. Não aceite. Pode ser um do nosso meio, pode vir Pedro, Paulo, João, Tiago, qualquer um, com outro evangelho além desse que foi pregado para vocês, não aceitem. É anátema. Paulo diz, olha, versículo 6 ele diz: maravilha-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, ele diz, no qual não é outro. Alguns que transtornam o evangelho de Cristo. Então nesta hora eu quero mostrar para você o ensino errado e perigoso para a nossa fé cristã, que muitas igrejas evangélicas estão levando as pessoas a viverem. Tá certo? Como se defender do falso evangelho? Ora, nós podemos ser livres do falso conhecendo o verdadeiro. Concorda comigo? Então, como conhecer o verdadeiro evangelho? Você precisa se interessar a ler a Bíblia, a conhecer a história da igreja, conhecer a doutrina para a igreja que está na Bíblia, nas cartas apostólicas, Atos dos Apóstolos, a história da igreja, conhecer o ensino da igreja que foi dado pelo Senhor da igreja, o próprio Jesus, lendo o Novo Testamento, a biografia de Jesus, onde ele passa os 6 ensinos para a igreja. Você tendo a humildade e o desejo e o interesse de fazer isso, ler as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, onde está enquadrada a doutrina, a disciplina para a igreja, tá certo? Nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas, Apocalipse. Aí você vai aprender, você vai ficar maduro na fé para ser livre dos falsos ensinos que vêm até nós, nos transtornando do verdadeiro evangelho e nos fazendo cair da graça de Cristo, como Paulo disse aos Gálatas. Então, irmãos, quero dizer para você, até porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele é muito enfatizante nisso. Ele tinha muito cuidado com as pessoas para não ser desviada do verdadeiro evangelho. Esse evangelho que ele pregou e defendeu com a sua vida, sabendo que muitos estavam sendo persuadidos a cair da graça, deixando o verdadeiro evangelho e seguindo outras orientações. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 ao 5, ele fala sobre a questão que muitos desprezariam a sã doutrina, o verdadeiro ensino do evangelho. E ele diz, olha Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Ensine essa palavra.
diante do Senhor Jesus e do nosso Deus que há de vir para ajudar o mundo, vivos e mortos. E ele diz, olha, não estarão dispostos. Paulo orienta que as pessoas não vão estar dispostas a ouvir o verdadeiro evangelho, a mensagem verdadeira do evangelho, vão desviar o ouvido da sã doutrina, buscando pregadores que preguem sobre o que eles querem, tá certo? Esses pregadores vão levar para eles ensinos, doutrinas de que levam eles à perdição, tá? Pregadores que vão ser levantados por eles mesmos, para si, conforme os seus desejos, a sua própria concupiscência, tá? Com mensagens que alegram, com mensagem que satisfaz o desejo, o egoísmo das pessoas, tá certo? Com essas mensagens terrenas que satisfaz o desejo egoísta das pessoas, onde elas buscam suas satisfações. Então é isso que eu quero dizer para você. Estou trazendo uma instrução apologética cristã contra os ensinos errados das igrejas, de muitas igrejas evangélicas, não estou generalizando, mas muitas igrejas evangélicas que ensinam erroneamente, que faz você sair da direção verdadeira do evangelho. Um evangelho que não é outro evangelho, é um ensino maldito que transtorna o evangelho de Cristo. Irmãos, as igrejas hoje, elas não pregam a mensagem que leva as pessoas ao arrependimento, a chegar a Deus para se arrepender e receber perdão. Muitas igrejas hoje não têm a mensagem do evangelho que convida o homem a renunciar, a negar-se a si mesmo, a perder a sua vida para ganhar a vida com Cristo, a suportar a aflição, ser alegre na tribulação. Pessoas que vêm a Jesus arrependido, reconhecendo que é um miserável pecador. A mensagem de muitas igrejas hoje não é essa. Hoje a mensagem que muitas igrejas evangélicas pregam é, olha, pare de sofrer, venha resolver sua causa, venha resolver o seu problema, faça uma campanha para você ser próspero, faça uma campanha para você melhorar de vida. A mensagem que muitas igrejas hoje evangélicas pregam é essa. As pessoas vão para essas igrejas, aderem a essas igrejas que não se convertem a Jesus. Muitas pessoas não se convertem a Jesus. Elas passam a aderir a essa igreja, a viver o estilo religioso dessa igreja, mas não muda muitas vezes as vestes, muda muitas vezes até comportamento habitual, mas não muda o seu interior. Porque essas pessoas elas não foram tocadas pelo evangelho da salvação, que trabalha no interior do homem, que liberta o homem, que faz do homem uma nova criatura, que leva o homem a colocar sua esperança no alto e buscar o tesouro do céu, desprezando os tesouros da terra. A mensagem de muitas igrejas evangélicas que nós temos hoje no nosso país, principalmente, não é a mensagem do Evangelho de Cristo. Tá certo? O poder do Evangelho de Cristo não é esse poder que hoje se apresenta nas igrejas, de manifestação, de milagre, de cura, de prodígio, de maravilha, não. O poder do Evangelho de Cristo é a verdade que traz a esperança para o pecador, abre os olhos do seu entendimento que está fechado pelo Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, está obscurecido a visão desse mundo, que está presa por Satanás. A mensagem do verdadeiro evangelho, ela liberta as pessoas, tá certo? Ela liberta as pessoas. O evangelho não é essa manifestação de poder que hoje as igrejas estão apresentando, que as igrejas fazem propaganda, comércio, por onde atraem a multidão. Até porque a multidão não está disposta, meus irmãos, a ouvir a mensagem do evangelho. A multidão despreza o evangelho. A multidão não segue a Jesus pelo propósito pelo qual Jesus veio realmente trazer para a multidão, para o povo. A multidão não está sujeita a ouvir a mensagem do evangelho. Foi o que aconteceu com Jesus lá. Quando Jesus começa a explicar, a multidão recua. Só ficaram os apóstolos, porque Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Aqueles que seguem verdadeiramente a Jesus, que estão seguindo verdadeiramente o Evangelho de Cristo, é aqueles que estão buscando vida eterna, comunhão com Deus, libertação da condenação do pecado. Essa manifestação que as igrejas evangélicas apresentam não é o Evangelho de Jesus, não. Esses milagres, esses poderes que estão aí, isso é comercialização.
Até porque os milagres, a cura e o poder de Deus não era manifesto quando os apóstolos queriam. Não eram os apóstolos que faziam propaganda, que dizia hoje tem poder, hoje tem cura, não. Os milagres, os prodígios e a maravilha se manifestavam na vontade de Deus pela sua soberania quando Ele queria. Aliás, os apóstolos não estavam em culto de campanha, disso, daquilo, outro, não estavam pregando o Evangelho. E aí acontecia as manifestações dos milagres, que a Bíblia diz que Deus, pela mão de Paulo, operava milagres e prodígios e fazia grandes sinais. Mas não era quando Paulo queria. Não era Paulo que dizia, hoje tem prodígios e sinais. Não era Paulo que distribuía aventais e nem lenço para o povo, como campanha do lenço e do avental. Isso acontecia de uma forma espontânea. O poder de Deus, o sobrenatural de Deus, ele age no natural do homem quando o homem está fazendo a obra dele. Quando Deus quer, ele manifesta o seu poder para uma finalidade, para o seu propósito. Não é o homem que cria o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus, ele opera no natural do homem, na humildade e simplicidade, quando o homem está fazendo a obra de Deus. E no propósito dele, ele opera esse milagre de maravilha. E acontece curas. E não é quando o homem quer. Isso não é um culto de milagre que hoje as pessoas fazem. As pessoas hoje rotulam os cultos. Culto da campanha da vitória, da chave, da bênção, da prosperidade, saindo do vale, da porta, dos problemas acabados. Isso não é o Evangelho de Jesus. Tá certo? Os milagres, as curas não aconteciam quando os apóstolos queriam. E nem os apóstolos pregavam isso. Os apóstolos pregavam o Evangelho, a mensagem, salvação, libertação, arrepender-se, converter-se a Jesus. O juízo está vindo. Evangelho, pregar o Evangelho, é ensinar, irmãos. É instruir o povo a verdade de Deus. É levar com explicação que o povo entenda, né, a mensagem de salvação de Deus. Isso é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar das coisas eternas, futuras. É levar o povo a uma realidade espiritual. Não é trazer o povo para satisfazer seu desejo carnal material. Tá certo? Os movimentos das igrejas hoje, irmãos, são muito contrários ao Evangelho. Os apóstolos não pregavam o Evangelho pulando, marchando, dando golpe de karatê, soprando o microfone para o povo cair, pegando o paletó, soprando nos outros para o povo cair, como a gente vê hoje. Muitos pregadores dentro de muitas igrejas que dizem pentecostal, né, com esses poderes, essas coisas todas, é fogo, é poder, foi forte. Isso não é o Evangelho de Jesus. Os apóstolos não ensinavam isso, não pregavam isso. Hoje as pessoas dentro das igrejas marchando, pulando, cortando o laço, pegando uma na mão do outro, rodando e fazendo tanto movimento. Isso não é o Evangelho de Jesus. Isso vai tirar você do verdadeiro conceito de Deus. Isso vai privar você de ver o poder de Deus. Por isso que eu digo, esse falso evangelho que é pregado hoje nas igrejas evangélicas pode atrapalhar a tua vida espiritual, tirar você do caminho da verdade. É um perigo. Por quê? As pessoas não vão para a igreja hoje para ouvir a palavra de Deus e se converter a Cristo. As pessoas vão para a igreja atrás dessas promessas que satisfaz o desejo dela, das coisas materiais desse mundo. Então esse evangelho que se prega, esse movimento que se prega, é maldito. Sabe por quê? Porque tira as pessoas do interesse da palavra. É o que Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4. Que vão buscar pregadores segundo o seu querer, o seu desejo. Vão ter comichão nos ouvidos, não vão dar ouvido à pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho não agrada a multidão. A multidão não está disposta a ouvir a verdade do Evangelho. Essas igrejas que pregam isso, aglomera suas multidões, estão privando ela do arrependimento e da graça de Deus. Por isso que eu digo que é maldito esses ensinos que essas igrejas evangélicas, esses movimentos que as igrejas evangélicas estão colocando. Privam as pessoas. As campanhas que as igrejas evangélicas fazem, elas são apenas estratégias, tá certo? Para atrair a multidão. Né? Ela bole com o psicológico das pessoas, com o emocional das pessoas. Ela trabalha a visão exterior das pessoas, onde as pessoas vão buscar aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe satisfaz. Seu psicológico, sua emoção, sua visão. Pega um objeto que eles ganham. A campanha, eles acreditam que indo para uma, para duas, para três, para quatro, para cinco, para seis, para 7 campanhas, depois das 7 eles vão alcançar a vitória.
E isso tira o homem do verdadeiro caminho da bênção e da vitória, que é Jesus. Não se pode botar nenhum objeto de fé como centralizando a fé para alcançar alguma bênção de Deus. A nossa fé tem que estar unicamente, exclusivamente, singularmente em Jesus. Não se pode colocar um adicional, objeto, campanha, movimento, não. Então esses ensinos é maldito. O simples não percebe isso, mas o simples será morto na sua simplicidade. É o que está escrito lá em Provérbio. Então as campanhas, ela trabalha com isso, como emocional. Em canto algum da Bíblia Sagrada. Em canto algum a gente vai ver os apóstolos pregando o Evangelho, ensinando isso às pessoas. Tá certo? As campanhas são caminhos mais fáceis, que é apresentado para as pessoas. Não levam compromisso com Deus. As pessoas se dedicam às campanhas não com o interesse de se render a Deus, mas com o interesse de conquistar os seus objetivos. Por isso que eu digo que essas igrejas evangélicas, muitas igrejas evangélicas que estão pregando isso, é maldito. Vai tirar você da graça de Deus. Cuidado. Observe se você está dentro de uma igreja que trabalha isso aí. Você está sendo instruído com isso? Você está dentro do evangelho anátema, um outro evangelho. Tá certo? Nós precisamos entender que o evangelho nos ensina a confiar em Deus. Uma confiança, uma fé racional, um culto racional, com entendimento, dentro dos conceitos bíblicos, segundo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o que ensinou os apóstolos. É isso que nós devemos estar, o ensino de Cristo, alicerçado. Nós temos que ter esse cuidado. Deus opera quando Ele quer, né? Quando o homem quer. Nós temos que ir para a igreja para ouvir a pregação do Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É ensinar, irmão. A pregação do Evangelho, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos instrui, ela nos incentiva, nos motiva a permanecer na fé, diante das lutas, das aflições, das perseguições, da dificuldade, da escassez, das faltas, das perdas. Esse Evangelho que se prega hoje é: não aceite isso, declare sua vitória, não aceite isso, você é filho do rei, tem que ter o melhor. E a Bíblia, o Evangelho nos ensina: tendo o que comer, o que vestir, estejais com isso alegre e contente. Tá certo? Contentai-vos com as coisas humildes. Suportar a aflição com paciência. Esperar com paciência no Senhor. Não uma vida louca atrás de campanha, desesperado para alcançar isso ou aquilo. O Evangelho de Jesus nos ensina, tá certo? A não olhar para a leve e momentânea tribulação, mas olhar para o peso da glória que estamos para receber, a vitória eterna, a vida perfeita. O Evangelho de Cristo nos ensina a não turbar o nosso coração, crer em Deus e crer no Senhor Jesus, confiando nele, permanecendo confiando nele, não é correndo atrás de solução para adiantar o agir de Deus, não, porque Deus só age quando Ele quer, meus irmãos. Então, por isso que eu estou dizendo que essas mensagens, esses evangelhos que muitas igrejas estão pregando por aí, é maldito, tá certo? É campanha de marcha, campanha de lenço, campanha de chave, campanha da restauração, campanha de prosperidade. Eu tenho direito à bênção, prosperidade em dobro, derrubando muralha, pedra de Davi, campanha de avivamento, campanha da porta. Meu irmão, é um absurdo. A gente olha na mídia, essas igrejas que estão aí na mídia, com as campanhas, principalmente a Universal, que é a mãe das campanhas. Cada campanha é absurda, irmão. Cada coisa que quem conhece o verdadeiro evangelho diz que, meu Deus, isso é um absurdo. Isso não tem lógica nenhuma com o evangelho. As igrejas hoje nos bairros, as pessoas abrindo igreja e criando isso, aproveitando, né? Essa onda que dá muita gente, que traz a multidão e que dá lucro para as pessoas. Compromisso com Cristo, nada. As pessoas são privadas de vir a Cristo, e o apóstolo Paulo diz, irmãos. Por isso que eu estou dizendo que esses ensinos evangélicos, dessas igrejas evangélicas por aí, que prega isso, é maldito. Filipenses capítulo 3, versículo 20, versículo 18 ao 20, Paulo diz que esses homens são inimigos de Cristo, que só pensam nas coisas da terra. Mas nós não, a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós temos que se alegrar com a esperança do céu. Nós temos que buscar o tesouro do céu. Jesus disse: aonde tiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E o tesouro dessas pessoas que vivem dentro desses evangelhos, dessas igrejas que pregam essa mensagem, o tesouro dele é a terra. O coração dele está aqui na terra, no tesouro da terra. E aí desprezam as coisas do alto,
não busca Jesus, não se alegra em salvação, não se alegra com o que está por vir, não está nem aí, muitas vezes nem pensa no arrebatamento, na vinda de Jesus. E aí são inimigos da cruz de Cristo. Porque o objetivo da morte de Jesus foi nos trazer a Deus para nos garantir salvação, libertação do pecado. Não para buscar riqueza aqui, para satisfazer o nosso desejo e nossa vaidade nesse mundo. Essas igrejas são inimigas da cruz de Cristo, da mensagem do verdadeiro Evangelho. Essas igrejas que pregam isso. Precisamos ter uma convicção da nossa fé, conhecer a nossa vida no verdadeiro Evangelho, irmãos. Nós precisamos estar atentos. O povo erra por não examinar as Escrituras. O povo erra por não buscar conhecimento de Deus. Examine a igreja que você está. Você está sendo instruído, orientado, ensinado a buscar o quê? A participar de campanhas para alcançar o quê? O desejo que satisfaz o teu coração? As coisas que tu deseja nesse mundo? A tua igreja, aonde você está na tua igreja, qual é o evangelho que você está sendo instruído? A participar de campanha? A viver correndo ali, aqui e acolá? Você está sendo instruído a estar preparado, ou se preparar, ou está preparado para a vinda de Jesus? Você está sendo instruído a renunciar cada dia o teu egoísmo, tua soberba, tua arrogância, negar-se a si mesmo, a cada dia santificar-se, irmãos? Você está sendo instruído a se alegrar com as coisas do alto? A igreja que você está pregando o quê? Está mostrando a você mais as coisas desse mundo do que as coisas do alto? Alegrai-vos com a esperança, sede paciente na tribulação, perseverar em oração. A esperança não é de você ganhar uma casa, um carro, do papel ser assinado, de você conseguir isso, aquilo ou aquilo outro aqui neste mundo. Alegrai-vos na esperança, mas a esperança do alto, de que Ele vem e todas as nossas lágrimas serão enxugadas e não haverá mais mal nem morte alguma, porque vamos morar numa cidade celestial. Estamos prestes a receber uma vida em abundância, mas não aqui, na eternidade com o nosso Deus. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Prepara-te, ó igreja. Não esteja ansioso por isso ou por aquilo, por os cuidados desta vida. Não estou dizendo que você vai negligenciar a sua vida aqui, mas a prioridade é na sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. Você está indo para a igreja para aprender mais da palavra ou para participar da campanha para alcançar os seus objetivos? Você está indo para a igreja para participar do culto, participar da comissão, participar do conjunto? Você está indo para a igreja para poder estar ali, as pessoas te vendo? Ou você está indo para a igreja com o coração voltado para adorar a Deus, aprender a palavra? Porque a igreja tem essa finalidade. A finalidade da igreja, irmão, não é para os irmãos se reunir para viver essa supersticionalidade, esse sobrenatural que hoje as igrejas vivem, não, irmão. Não. Igreja não é essa finalidade, não. Igreja, culto. Culto é louvor, oração e pregação da palavra. Instrução. E a palavra tem que ser pregada para corrigir, para ensinar, para repreender, para instruir. É para várias coisas, irmão. Para a gente continuar edificando a nossa fé, corrigindo os nossos passos, sendo instruído pelo Evangelho, pela palavra. Hoje as pessoas vão para a igreja para quê? Só para ouvir o que querem. Os pregadores estão lá fazendo seus movimentos, criando seu sobrenatural, fazendo seus teatros lá, agradando a multidão com as suas profecias, porque Deus já assinou aquele papel, Deus está vendo o teu pedido, Deus está vendo você sofrendo. Não, irmão. Sai desse evangelho, irmão. Se você quer realmente edificar a tua vida para viver o evangelho da eternidade com Deus no céu, atente para essa ministração que você está vendo, essa instrução apologética cristã contra os ensinos errados de muitas igrejas evangélicas. Saiba se defender. Irmão, fui para uma igreja uma vez, entrei na igreja com uma sede de ouvir a palavra, de aprender, orei, louvou-se os hinos ao Senhor, porque a gente louva a Deus, né? Não louva hino. Louvar só a Deus. A gente canta hino de louvor a Deus.
Mas aí eu chego nessa igreja, estou lá, um, fala outro, vem um, fala um, cada um fala uma coisa e muitas vezes a gente não entende nada e na hora da palavra, eu com a sede de ouvir a palavra, aí o pregador começa a falar dele, dar testemunho, dizer que viu isso, que Deus está falando aquilo, Deus mandou dizer isso, eu digo, meu filho, eu quero a palavra, eu falando para mim mesmo, eu digo, meu Deus, eu quero a palavra. Daqui a pouco o pregador termina e diz, agora vamos todo mundo fazer uma roda aqui e dar 7 voltas, marchar. Campanha da marcha. Eu digo, meu Deus, eu saí dali, irmão. Eu saí com fome daquela igreja. E nunca mais fui ali. Porque não tem palavra, eu vou fazer o que ali? Eu não quero movimento. Eu fui chamado para viver o evangelho. E eu quero me edificar, crescer. Eu não fui chamado para viver movimento de igreja, nem misticismo de igreja. O evangelho, irmãos, não é isso que as igrejas estão vivendo hoje. O povo, né, enclausulado dentro de igreja 7 dias da semana, vivendo o igrejanismo. Evangelho não é isso não, irmão. Evangelho é conhecer a mensagem de libertação de Deus. Conhecer a instrução que nos conduz dentro da vontade de Deus. Renunciando, se negando, suportando, se humilhando. Evangelho é amar o inimigo, perdoar a quem nos faz mal, orar por quem nos persegue. Evangelho é isso. Evangelho é o cada dia mais eu olhar para dentro de mim e tirar aquilo que eu sei que me agrada, mas não agrada a Deus. E eu quero ir para uma igreja que me instrua isso. Eu vou para uma igreja que me instrua nisso, que tenha a palavra, a pregação, como fez o sacerdote Esdra, lá em Neemias capítulo 8. O povo desejou ouvir a palavra e a Bíblia diz que Esdra pega o livro da lei, começa a ler para o povo se quebranta, o povo chora. E o texto diz que Esdra pregava, ensinando, orientando para o povo entender. Pregar é isso, irmão. Pregar é uma forma lúcida, consciente, não deixar o emocional dominar. Pregar não é isso que a gente vê hoje os pregadores nos púlpitos, não. É grito, é movimento, é supersticionismo, é tanta coisa, é euforia. E ninguém entende nada. Pregar, irmão, é você estar lúcido, consciente, calmo, explicando o povo de uma forma que ele entenda. Mostrando o sentido da palavra, não falando o que você quer ver ou suas visões. Foi isso que Esdra fez. O texto diz que Esdra foi ensinando, mostrando o sentido da palavra. E o povo chorou, se quebrantou. E Esdra, quando vê o povo chorando, Esdra diz, meus irmãos, não chore. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegrou porque houve um quebrantamento, houve um arrependimento. O povo estava em pecado. Mas quando a palavra foi pregada, o povo se converteu. Pregar o evangelho é o que fez os apóstolos lá no dia da festa de Pentecoste. E ali não foi um movimento não como hoje as pessoas pegam esse texto, esse evento para justificar um tal de pentecostalismo, né? Pentecostal, o fogo, o movimento para dizer que isso é bíblico. Não, irmão, isso é movimento que traz prejuízo para a igreja. Pentecoste foi um dia, uma festa judaica, onde tinha muitas pessoas de várias nações. Deus usa os apóstolos ali, os discípulos, enche com poder, com o Espírito Santo. Eles não falaram em língua estranha, não. Eles começaram a pregar, a falar em outras línguas que foram entendidas pelas pessoas que estavam ali de outras nações. Línguas que foi entendida pelos homens, porque língua estranha, os homens não entendem. É uma língua que fala o Espírito do homem com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. E ali não falaram em língua estranha. Eles falaram em outras línguas e começaram a ensinar o evangelho. E diz o texto que naquele dia ali, quase 3.000 almas se converteram. Pedro pregando ali com os mais discípulos. Então, qual é o evangelho que você está sendo ensinado dentro dessa igreja que você está? Não estou falando praga de denominação. Você pode estar em qualquer uma, mas qual é o evangelho que você está sendo instruído? Você está crescendo na graça e no conhecimento de Deus? Você já deixou de ser menino, já está adulto, maduro na fé? Então, cuidado. Você pode estar numa igreja que pregue muitas coisas que não te dê crescimento. Então que você seja prudente, porque a sua fé depende de você, o seu crescimento, a sua comunhão, a salvação da sua alma depende de você. Então seja prudente, porque se você for simples, o simples morre na sua simplicidade. O simples aceita tudo, mas os prudentes atentam para os passos. Analise a palavra. Veja se esse evangelho que você está sendo instruído na sua igreja está de acordo com o que os apóstolos pregaram. Os apóstolos não ensinaram campanha, seja de marcha, de chave, de porta, não. Os apóstolos não chamavam ninguém para vir para a igreja para ver milagre.
Os apóstolos não ensinavam ninguém a buscar, a melhorar a sua vida financeira, a ganhar carro, casa ou chave de casa, não. Os apóstolos ensinavam: arrependei-vos e convertei-vos, e crede no Senhor Jesus, para que sejam apagados os vossos pecados, e recebam o perdão de Deus, o refrigério em vossas almas, tendo a convicção, a certeza da comunhão com Deus, e receber aquilo que está guardado, que o olho nunca viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, mas aqueles que recebem o Espírito Santo, eles têm a visão pela fé desse lugar, dessa bênção que está lá reservada para nós, porque o Espírito Santo nos revela em nosso íntimo. É por isso que nós temos a certeza, é por isso que a nossa fé, a nossa esperança não está nas coisas dessa vida, dessa terra. A nossa alegria está no Senhor, de onde aguardamos Ele para nos levar para aquele grande lugar maravilhoso e eterno que é a vida no céu com Deus. Amém? Então reflita nisso. Evangelho anátema. Cuidado, meu irmão. Analisa onde é que você está. O que você está sendo instruído. O que você está vivendo em nome de Evangelho. Eu, evangelista Wellington Ramos, agradeço a Deus nesse momento, que a sua mente seja aberta, esclarecida por essa instrução que é o verdadeiro Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, que nos dá luz e entendimento da verdade. Amém? Meu Deus, abençoe essa pessoa agora em nome de Jesus. E que o Senhor continue me abençoando para fazer essa obra, levando vídeo de instruções para edificar as pessoas que estão aí do outro lado. É o que eu te peço e já te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Fica na paz, meus irmãos, em nome de Jesus.